Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel e nós vamos nessa semana dar sequência à Galeria dos Heróis da Fé. Falamos nas semanas anteriores a respeito da fé de Abel, falamos a respeito da fé de Noé, falamos também a respeito da fé de Abraão, o chamado amigo de Deus. E nessa semana vamos falar a respeito de mais um homem extraordinário. Esse homem é José. José, filho de Jacó, o 11º filho de Jacó, o primeiro filho entre Jacó e Raquel. Pois bem, a história de José começa lá em Gênesis capítulo 30, versículo 24, relatando a respeito do nascimento de José. Pois bem, 7 capítulos à frente, lá em Gênesis 37, 2, a Bíblia começa relatando a respeito de José. José tinha 17 anos. É assim que começa a história dele. Mas antes de falarmos a respeito da história de José, eu quero fazer menção àquilo que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 22, justamente na Galeria dos Heróis da Fé. A Bíblia vai nos ensinar o seguinte: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Pois bem, Deus, ele havia separado José para uma finalidade específica, para um propósito específico. E nós aprendemos na história de José, a partir de Gênesis 37, que José tinha recebido um dom de Deus. José tinha recebido o dom de interpretar sonhos. E num determinado momento, José se apresenta aos seus irmãos e conta a respeito de um sonho que ele havia tido. Nesse sonho, os irmãos, representados por feixes, se dobravam diante de José, se curvavam diante dele. José havia tido sonhos proféticos e prova disso é que em Gênesis, no capítulo 43, esse sonho se cumpre. Mas entre o sonho e entre o cumprimento, muitas coisas aconteceram. A Bíblia vai nos ensinar que José havia sido rejeitado pelos irmãos, havia sido injustiçado, havia sido vendido como escravo ao Egito. Lá no Egito, ele vai servir na casa de Potifar e lá, mais uma vez, ele é injustiçado, ele é acusado de uma tentativa de estupro e ele vai para a cadeia. Lá na cadeia, José então interpreta os sonhos de 2 oficiais do rei, um padeiro e um copeiro. Pois bem, esse padeiro, ele morre, mas esse copeiro, ele é restituído ao cargo e ele volta a servir Faraó. E isso foi muito importante porque num determinado momento, Faraó também tem um sonho. E o copeiro, estando ali a serviço do rei, se lembra de José lá na cadeia e se lembra que aquele rapaz era capaz de interpretar sonhos. Então, o faraó chama José para sua presença para que ele, então, interprete os sonhos. Pois bem, mas nesse meio tempo nós também precisamos nos lembrar que José, ele havia sido vendido, ele havia sido injustiçado, preso, mas em todo o tempo, todas essas provações não fizeram com que a fé de José fosse abalada, mas pelo contrário, essas circunstâncias serviram para forjar o caráter dele. E essa figura de um homem extraordinário, de alguém fiel, de alguém com um caráter reto, foi provado nesses momentos. E então, nós vemos na história de José, lá em Gênesis, no capítulo 45, uma declaração extraordinária. A Bíblia vai ensinar que quando os irmãos de José vão até o Egito em busca de comida, diante de uma adversidade que toda aquela terra estava passando, então eles encontram José e de fato se prostram diante de José. Portanto, aquela palavra, aquele sonho que José havia recebido se cumpriria naquele momento. E isso está relatado lá em Gênesis 43, no versículo 26. A Bíblia diz: e eles, os irmãos, se inclinaram até o chão diante dele. Muito bem,
Uma das declarações mais extraordinárias que nós vemos a respeito de José está um pouquinho adiante, lá em Gênesis 45. A Bíblia diz que José vai declarar: porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. No mesmo capítulo 45, no versículo 8, a Bíblia vai dizer: assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como um governador em toda a terra do Egito. O fato de José estar naquele lugar fez com que muitas vidas fossem preservadas. Mas o que nos chama mais atenção aqui é que a fé de José fez com que ele se mantivesse íntegro e fez também com que a vida de muitos outros fosse preservada. Pela fé, na certeza das coisas que José esperava, na convicção daquilo que José ainda não via, ele creu que Deus visitaria não apenas os irmãos, mas todo aquele povo que estava no Egito. Lembre-se que na declaração, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 22, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem a respeito de seus próprios ossos. José creu que Deus visitaria aquele povo. José creu que Deus era fiel para cumprir a sua palavra. E justamente essa fé na fidelidade de Deus, naquilo que Deus era capaz de fazer, essa fé fez com que a vida daquele povo fosse preservada, que o caráter de José fosse também mantido íntegro e reto aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, como nós aprendemos com a fé de José, como nós aprendemos aqui a nos manter fiéis, íntegros, a vivermos em santidade, mesmo diante da adversidade. Lembre-se, nenhuma das palavras dadas a José deixou de se cumprir. Os irmãos de fato se curvaram diante dele. Ele foi exaltado, mas antes ele sofreu. A fé de José nos ensina que, independente das circunstâncias, nós temos um Deus que é fiel, que nos sustenta e que nos fortalece. Que a fé de José possa te inspirar a ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Que a fé de José possa te instruir e te ensinar a viver em fidelidade, em retidão de caráter e em obediência a Deus. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber as atualizações do nosso canal. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.